Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Que o Eterno abençoe poderosamente a vida de vocês. Hoje entramos no 7º dia de exposição do livro de Números e estaremos nos debruçando sobre os capítulos de 19 a 21. Vamos orar. Ó Eterno, em nome de Jesus, entramos em Tua presença para agradecer por mais este dia de vida que nos deste, pela paz, pela saúde, por podermos ter acesso e buscar Tua santa presença. Peço a Tua bênção sobre a vida desses irmãos que nos acompanham nessa jornada através das Escrituras. Que Tu abras a compreensão deles para que possam entender qual é o Teu propósito em suas vidas. Peço que me uses com graça, que eu possa tornar mais fácil e claro o entendimento da Tua palavra para eles. E isso é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. No capítulo 19, nós temos a ordenança da novilha vermelha e também da água da purificação. O fornecimento da água da purificação é uma característica do livro do deserto. As pessoas, como nós já vimos, estavam morrendo aos milhares e meios tinham que ser providenciados para a limpeza e purificação daqueles que eram contaminados pelo contato com os mortos. As cinzas da novilha vermelha, usadas da maneira descrita neste capítulo, eram para a limpeza ou purificação dos contaminados. Sem seguir os detalhes desta nova ordenança no deserto, apontarei brevemente seu significado típico. Que a novilha vermelha é um tipo de Cristo é de fácil identificação, como diz o escritor da carta aos Hebreus. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo? Isto justifica plenamente a aplicação típica. A novilha vermelha era para ser sem mancha, onde não há mancha é o tipo de Cristo, sem mancha e sem mácula. Tinha que ser uma novilha sobre a qual nunca havia sido colocado um jugo. Um jugo é colocado sobre um animal para conter a sua natureza selvagem, para trazê-lo à sujeição. Nosso bendito Senhor não precisava de jugo, pois ele veio de boa vontade. Ele diz: eis que venho para fazer a tua vontade. Somos nós que nos submetemos ao jugo de Jesus. Ele nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Como diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29. Não é um fardo que ele assume, mas um que ele coloca sobre o cristão. A vontade do Senhor Jesus é perfeita e não precisa de restrições. Outro detalhe é que em nenhum lugar a cor de um animal sacrificial é mencionada, exceto aqui. Vermelho é a cor do sangue, é o tipo de sua obediência até a morte. A novilha foi morta fora do acampamento, portanto, Cristo sofreu fora do acampamento, como diz a carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, verso 12. A aspersão do sangue 7 vezes em direção ao tabernáculo é o tipo de sangue da expiação de Jesus. E 7 vezes indica que ela foi completa, ela foi plena. Tudo da novilha vermelha foi consumido pelo fogo. E no fogo foi lançada madeira de cedro, hisopo e escarlate. O cedro
é a mais imponente e exaltada das árvores, e o hisopo um arbusto baixo. Assim, seja uma pessoa orgulhosa e exaltada, ou humilde e desprezada, a carne é a mesma em toda a humanidade, seja grande ou pequena. Todos nós precisamos do mesmo sacrifício. O escarlate novamente nos lembra que nossa contaminação é evidente, é patente aos olhos de Deus. Aqui está a diferença essencial entre esta e todas as demais ofertas. É uma oferta que, uma vez oferecida, nunca precisa ser renovada. Em todos os outros casos, se algum homem pecou, sangue fresco teve que ser derramado. Um novo sacrifício tinha que ser feito. Mas nisso ficava a virtude do que já havia sido oferecido. As cinzas eram o memorial de uma obra já realizada e aceita. Precisamos lembrar de que a oferta pelo pecado no grande dia da expiação foi totalmente queimada fora do acampamento. Você lê isso lá no livro de Levítico, no capítulo 16, no verso 27. Mas foi primeiro morta no altar e seu sangue trazido para o santuário e aspergido 7 vezes antes no propiciatório. Sendo assim, havia muitas diferenças entre a oferta pelo pecado e o sacrifício da novilha vermelha. Depois disso, as cinzas da novilha vermelha eram recolhidas por um homem limpo e colocadas fora do acampamento em um local também limpo. A água era usada com as cinzas e aspergida sobre as pessoas contaminadas, sobre a tenda e todos os vasos. Esse era o modo de sua purificação. É tudo tão completo e rico que seriam necessários alguns áudios para explicar todas as lições abençoadas relacionadas aos simbolismos das cinzas da novilha vermelha. Mas o que precisamos compreender é que necessitamos de limpeza e purificação constante, porque nós estamos passando pelo deserto e estamos no mundo onde a morte está estampada em tudo. A morte de Cristo providenciou nossa purificação, assim como providenciou a remoção de nossa culpa. A água simboliza a palavra de Deus. O fato dela ter que ser viva representa o poder do Espírito Santo. A contaminação com o mundo interrompe a comunhão com Deus. A morte de Cristo e a obra do Espírito Santo, por meio da palavra, nos purificam dessa contaminação. Como o apóstolo João diz em sua primeira carta, no capítulo 1, se andarmos na luz como Ele, o Senhor Jesus, está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se deixarmos de andar na luz, se esquecermos, e em nosso esquecimento tocarmos as coisas impuras, como nossa comunhão será restaurada? Somente pela remoção da impureza. E como isso deve ser realizado? Pela aplicação em nossos corações e consciências da preciosa verdade da morte de Cristo. O Espírito Santo produz autojulgamento e traz à nossa lembrança a verdade de que Cristo sofreu a morte por aquela contaminação que contraímos com tanta leviandade e indiferença. Não seria uma nova aspersão do sangue de Cristo, algo desconhecido nas Escrituras, mas a lembrança de sua morte trazida ao lar, com um novo poder ao coração contrito, pelo ministério do Espírito Santo. No capítulo 20, nós vemos que entre o 19º e o 20º capítulo está o período não registrado de quase 38 anos da peregrinação dos filhos de Israel no deserto. No capítulo 33, encontramos seus diferentes campos mencionados. No verso 38 daquele capítulo lemos: E Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, por ordem do Senhor, e morreu ali, no 40º ano depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito,
no primeiro dia do 5º mês. Então, nós vemos que a morte de Arão está registrada aqui no capítulo 20. Passaram-se, portanto, cerca de 37 anos e 6 meses de quando os espias foram enviados e chegaram ao deserto de Zim. Durante todos esses anos de peregrinação no deserto, a circuncisão não foi realizada, como nós leremos lá no livro de Josué, no capítulo 5, verso 2. O que mais aconteceu durante esse período não registrado no deserto pode ser aprendido em várias passagens. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Não andaram nos meus estatutos e desprezaram os meus juízos. Que se um homem o seguir, viverá por eles. E os meus sábados eles contaminaram grandemente. Então eu disse: eu derramarei o meu furor sobre eles no deserto, para consumi-los. Ezequiel 20, a partir do verso 13. Outro texto diz: ora, foi a mim que trouxestes vossos sacrifícios e ofertas durante os 40 anos de caminhada no deserto, ó nação de Israel? Não, não foi. Carregaste sim o vosso rei Sicute e Quium, vosso Deus estrela, imagens idólatras que construístes para vós mesmos. Amós, capítulo 5, versos 25 e 26. Então Deus se voltou e os entregou para adorar o exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: ó vós, casa de Israel, oferecestes a mim feras mortas e sacrifícios pelo espaço de 40 anos no deserto? Sim, vós levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela de vosso Deus Renfã, figuras que fizestes para adorá-los. Atos capítulo 7, verso 42. Renfã, a adoração de Renfã, é a adoração de Saturno, irmãos. Mas eles continuaram em teimosia e rebelião e se tornaram então idólatras. Mas que misericórdia Deus tem! Ele continuou a alimentá-los e dar-lhes água, como diz Deuteronômio, capítulo 2, verso 7. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, nada te faltou. E ainda em Deuteronômio, capítulo 19, verso 5, Deus diz: e eu te conduzi 40 anos no deserto, as tuas vestes não se envelheceram sobre ti, e os teus sapatos também não sobre os teus pés. Que compaixão maravilhosa! E ainda assim o Senhor lida com misericórdia com seu povo errante e rebelde. E então esse capítulo 20, nos traz ao último ano de sua jornada, que começa com a morte e termina com a morte. No meio, encontramos o registro do fracasso de Moisés e Arão. Miriam é a primeira a morrer e seu irmão Arão a seguiu 4 meses depois. Centenas de milhares morreram, suas carcaças caíram no deserto, e a nova geração que surgiu também murmurou, como seus pais e irmãos. Esse é o coração do homem. Eles dizem: oxalá tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor. Diante da murmuração, o Senhor ordenou a Moisés que pegasse a vara e falasse com a rocha, e prometeu a ele que a rocha daria água. Nenhuma palavra de desagrado saiu dos lábios do Senhor misericordioso, que teve compaixão de seu povo. Moisés tirou a vara de diante do Senhor, como ele havia ordenado. Mas ele tomou a vara com a qual havia ferido a rocha, de acordo com a ordem do Senhor, lá em Êxodo, no capítulo 17. Mas as palavras que Moisés falou estavam longe de ser graciosas. Ele estava muito irado. Ele diz: ouvi agora, rebeldes, devemos tirar água para vocês desta rocha? Deus não havia chamado seu povo de rebelde, e as palavras de Moisés estavam longe de serem mansas. Ele faz parecer que poderia fornecer água.
O Salmo 106, versos 32 e 33 vai dizer: Contudo, eles ainda provocaram a indignação do Senhor junto às águas de Meribá, e por causa deles aconteceu um infortúnio a Moisés, porque provocaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os lábios. E maior ainda foi seu fracasso quando ele pegou sua vara, e não a vara que florescia de Arão, e golpeou a rocha 2 vezes. A primeira vez que Moisés tirou a água da rocha foi lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, com a sua vara, que era a vara com a qual ele tinha feito muitos milagres diante de Faraó e aberto o Mar Vermelho. Essa vara de Moisés simbolizava a autoridade, o julgamento. E essa vara é o tipo da morte de Cristo. Isso não deve ser repetido. Uma punição foi suficiente, assim como a morte de Cristo, de uma vez por todas, abriu as comportas da graça divina. A vara de Arão, o tipo de Cristo em ressurreição, era suficiente, pois a palavra falada traria água. O Senhor disse a Moisés para falar com a rocha diante dos olhos do povo. Isso simbolizava simplesmente orar ao Senhor Jesus, que é a nossa rocha e nosso grande sumo sacerdote. Mas a ira de Moisés estragou essa cena. Ele perdeu completamente de vista seu gracioso Senhor e o representou mal com a sua ação. Assim, ele estragou o tipo que deveria ter mostrado claramente. Cristo não precisava morrer 2 vezes. No entanto, apesar de sua desobediência, Deus respondeu com uma abundância de água. Esta foi certamente uma graça maravilhosa da parte de Deus. Graça que foi uma repreensão contundente às queixas e murmurações do povo. Havia bastante água para todos e para os animais. Mas Deus falou diretamente a Moisés e Arão para repreendê-los por sua incredulidade em representá-lo mal diante dos olhos dos filhos de Israel. Suas palavras duras eram muito parecidas com as palavras de reclamação de Israel e contrárias à graça de Deus. Graça essa que eles deveriam ter demonstrado e impressionado toda a congregação. Portanto, o Senhor disse-lhes que não levariam Israel para a terra prometida, pois somente a graça poderia levá-los até lá. Esta foi a razão moral dada a Moisés e Arão para que eles não pudessem mais liderar o povo para entrar na terra. Moisés até implorou mais tarde a Deus para mudar de ideia e permitir que ele entrasse na terra de Canaã, como descrito por ele mesmo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 3, verso 25. Mas Deus respondeu negativamente quanto a isso, dizendo-lhe para não mais falar sobre esse assunto. Na verdade, além da questão da desobediência, há outra razão pela qual Moisés não poderia levar Israel à terra prometida. Moisés era o legislador, e a lei não poderia trazer o povo de Deus para a sua herança, para a sua terra prometida, mesmo com a ajuda do sacerdócio. Foi Josué quem conduziu Israel à sua terra, pois até o seu nome significa Yahvé é o Salvador. Nos versos de 14 a 21 do capítulo 20, se Israel pudesse passar por Edom, seriam apenas 35 quilômetros, e eles então poderiam ir para o leste do Mar Morto para cruzar o Jordão perto de Jericó. Então eles enviaram mensageiros ao rei de Edom pedindo permissão para viajar por aquela terra. Eles apelaram à simpatia de Edom por causa de sua longa história de provações reais e que Deus os havia preservado e cuidado deles. Pediram apenas para passar pelo país, sem tocar nos campos ou vinhas, nem mesmo usar a água, mas indo direto pela estrada.
A resposta de Edom foi decisiva e definitiva. Eles não permitiriam sua passagem, mas protegeriam sua própria terra pela espada. Israel fez uma segunda tentativa de persuadir Edom, mas ele foi inflexível, apoiando suas palavras com uma demonstração de força por parte de seu exército. Mas Israel não iria além de fazer o pedido e se afastou dele, conforme diz o verso 21. No entanto, para Israel, isso significava uma jornada bem mais longa e mais difícil do que os 35 quilômetros por Edom. Assim, nós também podemos muitas vezes querer tomar atalhos por meio de expedientes carnais e do comodismo. Mas para um filho de Deus, isso nunca será proveitoso. Pode parecer um longo processo pelo qual somos disciplinados e subjugados, mas é necessário, pois é a maneira que Deus realiza seus objetivos para conosco. Dos versos 22 a 29 do capítulo 20, é narrada a morte de Arão. Quando os filhos de Israel chegaram ao Monte Or, o Senhor disse a Moisés e a Arão que havia chegado o tempo para a morte de Arão. Pois Deus lembra a ambos que havia proferido uma sentença de que nenhum deles entraria na terra de Canaã, por causa de sua desobediência à sua palavra nas águas de Meribá. Arão e Eleazar deveriam, portanto, ser levados ao Monte Or, onde Arão deveria ser despojado de suas vestes de sumo sacerdote. Então Eleazar deveria recebê-las como sucessor de Arão. Arão não teve escolha, e quando suas vestes foram tomadas e dadas a seu filho, ele morreu ali no topo da montanha. No capítulo 21, dos versos 1 a 3, o rei de Arade, um cananeu, ouviu dizer que Israel estava na mesma região de onde haviam enviado os espias ao sul de Canaã. Ele, portanto, tomou a iniciativa de atacar Israel e foi capaz de levar alguns israelitas cativos. Isso parece ter despertado no povo ânimo para retaliar, e eles juraram ao Senhor que, se ele apoiasse seu ataque, eles destruiriam totalmente as cidades desses cananeus. O Senhor abriu totalmente o caminho para eles, e então destruíram os cananeus e suas cidades. O lugar se chamava Ormá, que significa destruição. O significado da palavra cananeus é traficantes. Eles estavam detendo a posse da terra da promessa, mas eles simbolizam os descrentes que usam as coisas de Deus com o propósito de obter ganhos materiais. As mesmas práticas ofensivas que são praticadas hoje em muitos lugares, que afirmam ser igrejas cristãs, e por muitos pregadores de rádio e TV. Nós também seremos bem-aventurados se nos recusarmos a permitir a comercialização da mensagem do Evangelho. Nos versos 4 a 9 do capítulo 21, Israel ainda tinha lições humilhantes a aprender antes mesmo de entrar na terra da promessa. Eles viajaram novamente em direção ao sul para contornar a terra de Edom, e um profundo sentimento de desânimo tomou conta deles novamente. Eles cederam à mesma atitude resmungona que apenas os havia prejudicado. Sua reclamação é semelhante à anterior. Eles diziam: "Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio desse miserável pão." Desta vez, Deus não respondeu como fez no capítulo 20, verso 8, mas enviou uma praga de serpentes ardentes entre o povo, de modo que muitos morreram por suas picadas. É verdade para toda a humanidade que fomos mordidos pela doutrina venenosa de Satanás, desde o tempo de Adão e Eva no jardim, e o resultado final dessa mordida é a morte. No entanto,
É bom ver que a consciência de Israel foi despertada neste momento para confessar diante de Moisés que havia pecado ao falar contra o Senhor e contra Moisés. Este é um contraste enorme com suas atitudes anteriores. Então eles pediram a Moisés que orasse para que o Senhor levasse embora as serpentes. Mas o Senhor, em sua grande graça, fez mais do que isso. Ele disse a Moisés para fazer uma serpente de cobre ou latão e colocá-la em uma haste que evidentemente ficaria em pé. Então, qualquer um que tivesse sido picado precisava apenas olhar para essa serpente para ser curado. O Senhor Jesus vai se referir a este evento lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 14, quando ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode parecer estranho que a serpente de bronze seja usada para ilustrar a crucificação do Senhor Jesus, pois a serpente é uma figura de Satanás. Mas foi na cruz que o Senhor encontrou todo o poder de Satanás e esmagou sua cabeça. Portanto, não era uma serpente viva levantada, mas uma que simbolizava a paralisação de todo o poder de Satanás. Um olhar para aquela serpente na haste foi suficiente para curar qualquer vítima, assim como um olhar com fé em Cristo, em seu grande sacrifício, é suficiente para libertar qualquer pessoa do veneno do pecado e dar a ela a vida eterna. Uma mensagem maravilhosa do amor e da graça de Deus. Dos versos 10 ao 20 do capítulo 21, agora nós recebemos um relato das viagens de Israel que não são mais simplesmente perambulações, mas viagens que os aproximam do lugar de onde deveriam entrar na terra de Canaã. Vários nomes são dados quanto aos estágios da jornada, e certamente todos eles têm significados que nosso tempo não nos permite abordar. Mas a própria narrativa nos dá a entender que eram lugares menos hostis e difíceis para a jornada, pois lemos sobre os riachos de Arnon, depois também sobre Israel chegando a Bir, que em hebraico significa poço ou nascente, quando o Senhor disse a Moisés: reúna o povo junto e eu lhes darei água. Nenhuma reclamação do povo é ouvida nesse momento, mas sim uma canção de agradecimento, nos versos 17 e 18. Não foi um suprimento milagroso de água, mas veio por meio do trabalho dos líderes e nobres do povo. Embora tivessem se afastado de Edom e a essa altura o tivessem contornado, eles não evitaram Moabe, mas chegaram a um vale naquela terra e até mesmo ao topo do monte Pisga, de onde, não muito depois do que isso, Deus deu a Moisés uma visão de toda a terra que Israel deveria habitar, como descrito lá no capítulo 34 de Deuteronômio. Nos versos 21 a 35 do capítulo 21, de Moabe, Moisés enviou mensageiros a Seom, um rei amorreu, para solicitar passagem por sua terra. Quando esse rei recusou, porém, Israel não se afastou como fizeram com Edom. Seom saiu então com um exército para lutar contra Israel, que pela graça e poder de Deus derrotaram esse inimigo e tomaram posse de suas cidades. Assim, Israel estava mostrando algo da coragem da fé antes de realmente entrar na terra de Canaã. Desta forma, Deus os estava preparando para a conquista da terra. Somos informados de que Esbom, a principal cidade de Seom, foi capturada dos moabitas. Os versos de 27 a 30 registram as palavras daqueles que falam em provérbios, indicando a derrota de Moabe para Seom. No entanto, o verso 30 introduz um mas, em outras palavras. Israel mudou as coisas de forma decisiva. O país dos amorreus foi devastado e Israel tomou posse. No entanto, outros amorreus permaneceram na área de Jazar, mas Israel conquistou suas aldeias e expulsou seus habitantes.
Então eles foram para Bazã, outra cidade dos amorreus, e o rei Og com seu povo saiu para lutar contra eles. Tendo a palavra do Senhor de não temer Og, porque Deus já o havia entregue em suas mãos, Israel sem dificuldade o derrotou e tomou posse de sua terra. Em Deuteronômio, lá no capítulo 3, verso 11, lemos que Og era um gigante, possuindo uma cama de 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, que no caso teria mais de 4 metros por 6 metros. Embora alguns dos espias antes tivessem medo por causa dos gigantes na terra, agora Israel atacou sem medo e subjugou totalmente os amorreus. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.